Pessoal, nós começamos a nossa discussão sobre antibióticos, né? E vimos que na quimioterapia, o objetivo do meu medicamento é exterminar a célula do patógeno. Então, não é provocar uma simples mudança bioquímica, é provocar uma mudança bioquímica tão grave que vai provocar a morte da célula-alvo. Então, por isso, quimioterapia, né? O objetivo é matar, interromper a vida da célula-alvo, que no caso da quimioterapia antibiótica, são patógenos, né? Bactérias, fungos, vírus, protozoários, eumintos, os vermes e até mesmo artrópodes. Eu tenho diferentes medicamentos para fazer isso, e os medicamentos usam estratégias distintas. Eu vou começar falando com vocês da quimioterapia mais conhecida e mais praticada, que é a quimioterapia antibiótica antibacteriana. Então lembra, sempre que eu falo quimioterapia antibiótica, eu não posso entender que é sinônimo de antibacteriano, não. Antibióticos são vários medicamentos destinados a matar vários patógenos distintos. Eu tenho que dizer qual é o tipo de quimioterapia antibiótica que eu estou fazendo. No caso aqui, nós vamos começar com a quimioterapia antibiótica antibacteriana. O nome já diz, né? São antibióticos voltados para exterminar bactérias, por isso antibacteriano. Para a gente falar deles, a gente precisa entender que a célula-alvo, então, desses medicamentos é a célula bacteriana. Eu tomo antibióticos antibacterianos para exterminar a célula bacteriana. A célula bacteriana, ela tem como estruturas básicas uma parede feita de carboidratos. Essa parede dá resistência e protege a célula bacteriana. A célula bacteriana, como qualquer célula, tem uma membrana plasmática, um citoplasma, e no meio desse citoplasma, um DNA em forma circular. O DNA bacteriano é um DNA circular. E ele está livre no citoplasma, porque bactéria não tem núcleo. Tem que lembrar que bactéria é procarionte, eles não são células nucleadas. Gente, o que são características de uma bactéria patogênica? Quando ela entra no nosso organismo, ela se multiplica numa velocidade muito acelerada. Bactérias se multiplicam em progressão aritmética. Então, uma única bactéria que penetra o seu corpo, o seu organismo, ela pode, em alguns minutos, ter se transformado em milhares, em milhões de bactérias. Essa taxa de proliferação tão intensa vai provocar dano aos meus tecidos. Alguém sabe, gente, como é que uma bactéria danifica o tecido onde ela está se multiplicando? Quem sabe uma forma de dano que as bactérias podem provocar às nossas células, aos nossos tecidos? Por que o crescimento de uma bactéria no meu pulmão, como Mycobacterium tuberculosis, pode destruir o meu tecido pulmonar? Por que o crescimento de uma bactéria no meu rim, uma pielonefrite, pode destruir também o meu tecido renal e, em ambos os casos, me levar à morte? O que as bactérias fazem que elas danificam o tecido? Alguém tem uma ideia? Nada, gente. Giovana, é mais comum que os vírus façam isso. Eles multiplicam-se dentro das células e acabam rompendo as células. Para poder extravasar, né? Sair daquela célula e parasitar outras células. As bactérias também podem infectar o interior das nossas células, entrar dentro das nossas células e se multiplicar ali dentro. Nesse caso, gente, quando uma célula do nosso tecido é infectada pela bactéria, o nosso próprio sistema imunológico vem e ataca a nossa célula. Porque o nosso sistema imunológico ele tem ferramentas para identificar que uma célula está perdida, que ela foi contaminada. Então, o próprio sistema imunológico ataca aquela célula.
Ao fazer isso, ele vai gerando grandes úlceras, grandes lesões, porque o TC imunológico está atacando as próprias células do organismo. Ah, mas isso é errado? Não. Ele tem que fazer isso porque ele tem que eliminar a célula contaminada. Por quê? Porque a célula contaminada, ela se transforma numa usina para produzir mais micro-organismos, mais vírus, mais bactérias, mais fungos. Então, o parasita ele entra dentro da célula para usar a célula como um ambiente para ele se multiplicar. Então, o nosso sistema imunológico vai e ataca. Só que no caso dos nossos rins, vai destruindo alvéolos. Desculpa, no caso dos nossos rins, vai destruindo néfrons, glomérulos. Ou seja, o tecido renal vai ficando danificado. No caso do nosso fígado, vai matando hepatócitos. No caso do nosso pulmão, vai destruindo alvéolos. Com isso, gente, o tecido alvo vai sendo destruído. Então, as pessoas não sabem disso, mas boa parte do dano provocado por uma infecção, na verdade, é fruto do próprio ataque do sistema imunológico. Então, ele vai atacar a célula infectada e destrói ela, mas ao fazer isso, ele está destruindo as estruturas do tecido, né? Está matando as células do tecido, então está matando célula alveolar, está destruindo o alvéolo, está matando célula de néfron, está destruindo o fígado, o rim, está matando hepatócito, está destruindo o fígado, está matando neurônios infectados, está danificando o tecido nervoso. Então, boa parte do dano, gente, é provocado pela própria reação imunológica. É o caso da Covid-19. O vírus SARS-CoV-2 entra nas células pulmonares. Aí o nosso sistema imunológico vai lá e ataca as células pulmonares. Com isso, a gente vai destruindo o tecido pulmonar. Aí você vai lá e faz um exame, 25% do pulmão já está comprometido. 50, 60, né, até que a capacidade respiratória do indivíduo fique limitada. Aí ele vai precisar entrar no oxigênio, né? Ficar sob o uso de oxigênio concentrado. Inalar esse ar concentrado em oxigênio para ele conseguir respirar bem, já que boa parte do tecido pulmonar dele está comprometido. Então, outra forma, vocês podem anotar aí, das bactérias danificarem os nossos tecidos, é que elas produzem enzimas chamadas de proteases. Essas proteases são enzimas que danificam, que degradam proteínas, né? O nome já diz, ó, protease, enzima que degrada proteínas. Então, essas proteases que as bactérias liberam, elas vão digerindo, lisando as células em volta delas. Então, bactérias podem produzir essas enzimas que danificam o tecido. Por isso, gente, o que é um exemplo? Como é que eu sei que um tecido meu está com uma infecção bacteriana? O que é um sinal clássico de uma infecção bacteriana? Pus. Pus. O que é pus? São muitas bactérias, né? É o que, como é que se diz? É o excesso de bactérias naquele local que Pus tomou conta. você acha que pus é um conjunto de bactérias, uma massa de bactérias. Quem sabe o que é pus, gente? Ele está contaminado por bactérias, mas ele não é uma massa de bactérias, não. Sabe o que é o pus, gente? As nossas células que morreram. Tem célula bacteriana morta junto também? Tem. Mas o que é o pus? Pega uma gengiva lá com uma toda purulenta, né? Toda cheia de pus. Nesse caso, foram as células da minha gengiva que foram infectadas pela bactéria. Meu sistema imunológico atacou essas células. Só um pouquinho, deixa eu passar esse carro de som aqui. Tem base. Pronto, tá aí. Esse inferno desse carro passa todos os dias.
Então, vamos lá. Quando você vê aquela mancha de pus na gengiva de uma pessoa, por exemplo, o que, que são aquilo ali? Células da gengiva que foram infectadas por bactérias. O sistema imunológico atacou essas células e matou elas. Aquilo ali, gente, é tecido necrosado, é tecido morto, apodrecendo. Por isso que o pus tem um mau cheiro, né? É tecido podre, é tecido apodrecido. Tem muitas bactérias ali, vivas e mortas. Assim como tem células mortas também do nosso organismo, células imunes. Então, ele é um lisado de células. É um tecido que se liquefez, ficou liquefeito e começou a apodrecer. Muito porque as bactérias liberam enzimas digestivas, né? As proteases, que vão quebrar as proteínas das células e por isso as células vão se liquefazendo, vão perdendo sua estrutura. Então, isso é pus. Pus é marca de infecção bacteriana. O nosso corpo também responde a essas infecções bacterianas. Não satisfeito em ir, ele voltou. O nosso corpo produz esse pus fruto da morte do tecido afetado pela infecção bacteriana. Além do pus, qual que é uma outra característica, indício de que o indivíduo está sob ataque de uma bactéria, que ele está com uma infecção bacteriana? Qual que é o outro sinal de alerta? Febre. Febre e muitas vezes mau cheiro, se for numa secreção. Então, além da febre, por exemplo, se for na urina, talvez até antes mesmo de eu ter febre, eu já noto a minha urina com um odor modificado, um cheiro mais forte e muitas vezes também turva, né, mais escura. Então, hálito, muitas vezes, antes mesmo de uma infecção na boca provocar febre, ela já vai provocar uma alteração no hálito. A mesma coisa para as secreções nasais. A secreção nasal infectada por bactéria é completamente diferente de uma secreção nasal não infectada. Normalmente a coriza não infectada, né, não, que é apenas inflamatória, que não é infecciosa, a coriza inflamatória é transparente, né, é uma secreção transparente e não tem mau cheiro. Já a coriza inflamatória e infecciosa, que está contaminada por bactérias, ela é purulenta, ela é mais viscosa, ela é colorida, esverdeada, amarelada, mal cheirosa, então já está indicando a presença de bactérias, mesmo que a febre ainda não tenha aparecido. Então, febre é um sinal que um processo infeccioso pode estar acontecendo. Cuidado, tá? Algumas inflamações podem levar a febre. Eu posso ter febre sem ter infecção, mas isso é mais raro, tá? É só um processo inflamatório mais intenso. Na grande maioria dos casos, a febre é um alerta para mim de infecção bacteriana em algum local. Infecção, tá? Bacteriana não. Infecção em algum local. Pode ser por bactéria, pode ser por outro micro-organismo. Ó, ciente de que a bactéria, gente, se multiplica muito rápido, e isso vai exigir uma resposta imunológica na mesma intensidade. Se uma bactéria vira milhares em alguns instantes, as minhas células de defesa também têm que se multiplicar e se transformarem em milhares também em alguns instantes, para que essa guerra fique equilibrada. Eu não posso ter um exército com milhões de bactérias de um lado e algumas poucas dezenas de células imunológicas de outro. Isso certamente daria vitória, vantagem para as bactérias. Então tem que ter uma igualdade. Por isso que nosso sistema imune, nossas células imunológicas, têm alta capacidade mitótica. Né? Elas se dividem muito rapidamente para tentar acompanhar o crescimento do patógeno, para equilibrar esse confronto, né? Célula de defesa versus patógeno, versus, no caso aqui, bactérias.
Mas há cerca de 100 anos atrás, pouco menos de 100 anos atrás, nós nessa guerra conseguimos acrescentar para o nosso lado armas químicas, antibióticos, antibacterianos. Então, antes nós só contávamos com armas biológicas, que é o nosso próprio sistema imunológico. Então, diante de uma infecção bacteriana, nós só tínhamos o nosso sistema imunológico para nos defender. Desde a descoberta dos antibacterianos é que nós contamos com armas químicas para entrar nessa guerra. Moléculas que entram no nosso corpo e ajudam o nosso sistema imunológico no ataque contra as bactérias. Então agora o sistema imunológico não luta mais sozinho, né? Ele tem o apoio aí dessas substâncias químicas com poder antibacteriano. De que forma, gente, um antibacteriano pode afetar uma bactéria? Ele pode afetar ela por duas estratégias distintas. Uma estratégia bactericida ou uma estratégia bacteriostática. Quem sabe a diferença entre esses dois termos? O que seria um fármaco antibacteriano bactericida e um bacteriostático? Qual que é a diferença entre esses dois antibióticos antibacterianos? Em termos de estratégia de controle da população bacteriana, que está provocando uma infecção no nosso corpo. Bactericida, gente, esse termo é mais fácil. Significa que o fármaco está fazendo o que com a bactéria? Vamos, gente, se ele é bactericida, ele está fazendo o quê? Matando as bactérias. Matando? Se é bactericida, mata. E se ele for bacteriostático, o que ele faz? Gente, os fármacos antibióticos, antibacterianos, bacteriostáticos, eles não matam diretamente a bactéria. Como é que eles ajudam, então? Eles ajudam fazendo a bactéria parar de se multiplicar, parar de crescer. Quando eu bloqueio a multiplicação da bactéria, ou seja, eu impeço ela de se dividir tão rapidamente, quem é que vai vir aqui e dar conta da infecção bacteriana? O meu sistema imunológico. Então, na verdade, a bactéria compete com o sistema imunológico em pé de igualdade. Ambos se multiplicam em grande quantidade e há um embate. Células imunológicas versus células bacterianas. Quando eu uso um antibacteriano bacteriostático, ele age impedindo a bactéria de se multiplicar, não necessariamente matando ela. Nesse caso, quem vai matar de fato a bactéria é o meu sistema imunológico, que vai ali acabar eliminando essa bactéria. Pensa uma pessoa que tem imunodeficiência, a imunidade dele é fraca. Pensa num portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, uma pessoa que tem o vírus do HIV e desenvolveu a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele precisa, gente, de um bactericida ou de um bacteriostático ou tanto faz? Justifique sua resposta. Bactericida. Bactericida por quê? Por que não é interessante para ele um bacteriostático? Porque o sistema imunológico está comprometido. Ele não tem sistema imunológico, né? O bacteriostático vai até impedir que as bactérias se multipliquem no organismo dele. Mas cadê o sistema imunológico para eliminar elas? O dele está muito debilitado. Então, para uma pessoa que, por exemplo, é portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, é mais interessante um bactericida, um fármaco que já mate logo a bactéria, porque ele não conta com um sistema imunológico capaz, muitas vezes, de eliminar essa bactéria que foi impedida de crescer pelo fármaco. Vocês vão ver que alguns mecanismos de ação de fármacos são bactericidas, outros mecanismos são bacteriostáticos. Então, eu preciso saber se o mecanismo é bactericida ou bacteriostático, até para eu escolher o fármaco dependendo da situação do meu paciente. Um paciente que está em quimioterapia antineoplásica, que está tratando um câncer,
a imunidade dele está baixa. Então, para ele, assim como para o paciente que tem HIV, talvez seja mais interessante bactericidas, que tem HIV e que tenha desenvolvido a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência. Quais são os mecanismos bactericidas e bacteriostáticos? Vamos falar deles aqui. Primeira coisa que meu fármaco pode fazer contra uma bactéria. Ele pode danificar a estrutura da parede dela. Então, primeiro mecanismo de ação antibacteriana, danificar a parede da bactéria. Então, o meu fármaco se liga na parede e danifica, de alguma forma, a estrutura dessa parede, que é uma estrutura de carboidratos. Então, o meu fármaco dificulta a formação das ligações químicas entre os carboidratos que formam a parede da bactéria. Então, primeiro alvo, parede. Gente, ao danificar a parede da bactéria, essa bactéria vai acabar se rompendo. Esse mecanismo é bactericida ou bacteriostático? Danificar a parede da bactéria. Bactericida. Bactericida? Eu estou rompendo a célula bacteriana. Então, ela não vai sobreviver. Mecanismo bactericida. Segunda forma de eu danificar a minha bactéria. Eu posso atingir a membrana bacteriana. E ao danificar a membrana da minha bactéria, ela também pode ter um desequilíbrio eletrolítico e acabar se rompendo. Danos à membrana. Fármacos antibióticos antibacterianos que danificam membrana de bactéria. São bactericidas ou bacteriostáticos? Bactericida. Bactericidas. Danificar a estrutura, gente, se eu liso a bactéria, danificando sua parede ou sua membrana plasmática, os mecanismos são bactericidas. Terceira forma de eu interferir na bioquímica de uma bactéria e ter um efeito antibacteriano. Posso impedir a síntese de proteínas pela bactéria. Gente, qual é a estrutura de uma célula? Qual é a organela responsável pela síntese de proteínas? Vamos lá, biologia celular. Ribossomos. Ribossomos. Ribossomos são as estruturas, gente, responsáveis pela síntese proteica. Proteína, gente, uma célula é proteína. As funções que uma célula desenvolve são graças às proteínas. As proteínas são responsáveis por praticamente todas as nossas reações biológicas mais importantes. Eu não consigo pensar um único processo biológico vital numa célula que não seja desenvolvido por proteínas, que não tenham proteínas envolvidas. Elas não só são importantes na estrutura da célula bacteriana ou de qualquer outra célula, como elas também são importantes para reações bioquímicas dentro da célula. Então, proteína é tudo dentro de uma célula. E quem é que produz as proteínas? Essa organela aqui, o ribossomo. Ele tem duas unidades que formam ele. A gente fala que o ribossomo é formado por duas unidades. Uma parte dele a gente chama de 30S, que é a menor, e uma parte maior, que é a 50S. Então, o ribossomo é formado por essas duas estruturas, 30S e 50S. Duas partes de um ribossomo. É aqui que acontece a síntese proteica. Nós descobrimos na natureza e sintetizamos em laboratório moléculas de fármacos antibióticos antibacterianos que se ligam ao ribossomo, ou na subunidade 30S ou na 50S, e param a síntese de proteínas. Terceiro mecanismo antibacteriano. Bactericida ou bacteriostático? Bacteriostático. Perfeito. De curto prazo, bacteriostático. Por quê? Porque esse antibiótico faz parar de produzir proteínas. Lógico, a célula já tinha proteínas produzidas? Já tinha, então ela vive um tempo.
Só que se eu tomar esse antibiótico por longos períodos, gente, nenhuma célula vai conseguir se manter viva por muito tempo com a síntese proteica bloqueada. Com o passar do tempo, essa célula vai se desorganizar completamente pela falta da síntese proteica. Mas, inicialmente, o que ela não consegue fazer é se multiplicar. Concorda que para uma célula se multiplicar, ela precisa produzir proteínas? Porque ela vai dobrar, né? Ela é uma célula só, ela vai virar duas. Então, ela tem que dobrar suas organelas, dobrar o seu material genético, dobrar suas membranas para ela poder se dividir. Para essa célula poder se dividir, ela tem que dobrar o seu conteúdo de proteínas. Então, se a síntese proteica está bloqueada, como é que ela vai dobrar o seu conteúdo de proteínas para poder sofrer mitose? Então, essa célula não se divide. Ela não consegue se dividir porque a síntese de proteína está interrompida. Por isso, o mecanismo é bacteriostático. Impede a célula de se multiplicar. Porque para ela se multiplicar, ela vai precisar de proteínas. Quarto alvo na célula bacteriana que nós descobrimos. Ó, isso é ciência, tá? Isso é pesquisa. O primeiro antibiótico que nós descobrimos afetava a parede, mas nós não paramos nele. A pesquisa científica continuou, a busca por novas opções continuaram. Hoje eu não tenho mais um único fármaco que desestrutura a parede, eu tenho vários. E esse já não é mais o meu único mecanismo. A histórica penicilina, primeiro antibacteriano descoberto, danifica a estrutura da parede. Mas depois dela, vários outros fármacos que desestruturam a parede foram descobertos. Mas nós não paramos por aí. Descobrimos outro grupo de fármacos antibacterianos que afetam a membrana. Descobrimos um terceiro que se liga ao ribossomo e para a síntese de proteínas, não deixando a bactéria se multiplicar. Descobrimos um quarto que inibe a duplicação do DNA bacteriano. Gente, duplicação do DNA de uma célula é o evento básico, necessário, mínimo, para que essa célula se multiplique. Nenhuma célula se divide sem antes ter duplicado o seu DNA. Isso vale para a célula vegetal, para a célula animal, para a célula protista, para a célula bacteriana. Se a célula vai se multiplicar, ela tem que primeiro ter duplicado o seu DNA. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu tenho fármacos antibióticos antibacterianos que se param justamente a duplicação do DNA bacteriano. Se a célula não duplicar o seu DNA, ela não é capaz de se dividir. Esse mecanismo é bactericida ou bacteriostático? Bacteriostático. Bacteriostático. A célula para de se multiplicar, para de crescer. Porque a síntese de uma nova molécula de DNA bacteriano, para ela poder se dividir em duas, essa síntese é interrompida. Por fim, gente, eu tenho fármacos que podem entrar na bactéria e se converterem em radicais livres. Eles são oxidados dentro da bactéria e se transformam em radicais livres. E são moléculas altamente reativas que vão provocando danos dentro da célula. Gente, é como se eu enviasse um cavalo de Troia. O medicamento entra dentro da célula, uma vez lá dentro, ele se converte numa molécula tóxica, num radical livre, e sai atacando ribossomos, atacando o DNA bacteriano, atacando a membrana e provocando danos diversos. Um fármaco que gera estresse oxidativo, dano oxidativo dentro da bactéria, porque se transforma num radical livre, esse fármaco, gente, ele é bactericida ou bacteriostático? Bactericida. Ele destrói a célula por dentro, né? Ele vai danificando as estruturas celulares por dentro. Esse, pessoal, são os 5 mecanismos que nós desenvolvemos até hoje
para atacar células bacterianas. Nós temos fármacos que usam cada fármaco normalmente tem um único desses mecanismos, tá? Então, o meu antibacteriano, ou ele desestrutura parede, ou membrana, ou inibe síntese proteica, ou para a duplicação do DNA, ou se transforma num radical livre. Então, cada fármaco vai usar, dependendo da classe a qual ele pertence, uma estratégia para destruir a célula bacteriana. Então, nós temos aí 5 mecanismos básicos de ação antibiótica antibacteriana. Então, eu representei ele aqui, é o nosso antibiótico, né, com a letra A, atacando a parede, atacando a membrana, se ligando ao ribossomo, impedindo a síntese do DNA do bacteriano, a duplicação e formando radicais livres. Então, eu representei para vocês das 5 formas. Então, desde cerca de 100 anos atrás, que nós estamos desenvolvendo fármacos que adotam diferentes mecanismos para atacar a célula bacteriana. A célula bacteriana, a gente não tinha contato com essas substâncias, né? Ela passou a ter à medida que nós desenvolvemos elas e começamos a usar esses fármacos com esses diferentes mecanismos para tentar eliminar as células bacterianas. Só que célula bacteriana, gente, é um organismo vivo. O que vocês acham? Elas aceitaram passivamente esses ataques químicos, o dano à sua parede, o dano à sua membrana, a parada na síntese proteica, ou vocês acham que essa célula, sendo ela um organismo vivo, tentou se adaptar e sobreviver a esses ataques químicos que nós desenvolvemos? Tentou se adaptar. Como qualquer ser vivo, né, gente? A célula bacteriana não aceita esse ataque de forma indefesa. As bactérias trataram de desenvolver formas de sobreviver a esses ataques. Essas formas... Oi? Ela tentou se adaptar ou ela foi selecionada? Ela foi selecionada. Dentro de um grupo de bactérias, você tem bactérias geneticamente distintas. As que não conseguiram se adaptar morreram fruto do ataque antibiótico, antibacteriano. As que conseguiram se adaptar, as que não morreram, né, que resistiram ao ataque do antibiótico, elas vão desenvolvendo mecanismos para evitar futuros ataques desse antibiótico. Com isso, elas vão desenvolvendo mecanismos de resistência microbiana. Outros patógenos podem desenvolver resistência. Os fungos podem desenvolver resistência, protozoários podem desenvolver resistência, mas talvez o organismo que tenha o patógeno, né, que desenvolva mecanismos de resistência com mais eficiência é a célula bacteriana. Vamos estudar agora algumas formas, lembra que é uma guerra, né? Então, há 100 anos atrás, nós desequilibramos essa guerra. Nós acrescentamos armas químicas para ajudar nesse ataque ao patógeno. Então, agora, nosso sistema imunológico tinha um grande aliado, né? Os fármacos antibióticos antibacterianos. As bactérias não ficaram paradas. Elas trataram de desenvolver mecanismos de resistência microbiana para sobreviverem ao ataque farmacológico. Vou apresentar alguns desses mecanismos de sobrevivência. A gente repararam que a maioria dos fármacos, para eles conseguirem afetar a célula, eles precisam fazer o quê? Entrar dentro da célula, certo? Concorda que eles precisam penetrar a parede, a membrana e entrar dentro da célula? Então, uma das formas, eu inclusive desenhei aqui, ó, na membrana da célula bacteriana,
Eu desenhei uns poros por onde o fármaco está passando. Ó. Ele está penetrando na célula, atravessando a membrana por dentro desses canais. Gente, uma célula que está sendo atacada por um antibiótico. Vocês acham que é interessante ela ter esses canais em grande quantidade ou ela parar de produzir esses canais? Parar de produzir os canais. É óbvio, né, gente? Por isso, você pensa o seguinte, você é uma célula bacteriana, está sendo atacada por uma molécula química. Como é que essa molécula entra dentro de você, dentro da célula bacteriana? Ele atravessa um canal proteico que tem na sua membrana. Concorda que quanto mais canais uma bactéria tiver, mais sensível ela vai ser a esse antibiótico? Ou seja, o antibiótico vai entrar nela com maior facilidade. Então, o que essa bactéria faz? Ela para de produzir essa proteína transportadora. Por quê? Porque se ela não tiver essa proteína na sua membrana, mesmo que ela esteja rodeada de antibiótico, vai entrar antibiótico nela se ela não tiver essas proteínas na sua membrana? Não. Não, não vai. Então, gente, o primeiro mecanismo de resistência que eu vou mostrar para vocês é esse, ó. Reduzir a permeabilidade da membrana bacteriana aos antibióticos, deixando de sintetizar os transportadores de fármacos antibacterianos. O que a bactéria está fazendo? Ela está parando de sintetizar os transportadores de fármacos que tem na sua membrana. Com isso, mesmo que o fármaco chegue ao tecido-alvo, onde está havendo a infecção, ele não vai conseguir entrar nas bactérias que estão lá, porque elas não têm os transportadores de membrana. Então, os transportadores de fármaco param de ser produzidos. Com isso, a célula bacteriana reduz sua permeabilidade aos fármacos. Ou seja, ela vai se tornando impermeável ao fármaco. Se o fármaco antibacteriano não conseguir entrar nela, ele não vai conseguir afetá-la. Vocês acham, gente, que basta que uma única molécula de fármaco entre na bactéria para eliminá-la? Ou para parar a síntese proteica, para parar a multiplicação do DNA, eu vou precisar que muitas milhares de células de antibiótico entrem? A resposta é essa, tá, gente? Para eu parar um processo biológico como a síntese de proteína ou a duplicação do DNA, eu preciso que muito antibiótico entre na célula bacteriana. Não basta ter uma única molécula de antibiótico aqui. Eu vou precisar parar processos complexos. A célula tem milhares de ribossomos. Então, eu preciso de muitas moléculas do meu fármaco dentro da célula para se ligar nesses ribossomos e parar a multiplicação, a síntese de proteínas, né? A síntese proteica. O que a célula faz para evitar que o antibiótico se acumule aqui dentro? Vamos supor que ela não conseguiu regular os transportadores, então o antibiótico acabou entrando. Entrou. Se ele ficar em grande quantidade aqui, ele vai conseguir parar processos biológicos importantes, vai parar a síntese de proteínas, vai parar a duplicação do DNA. O que vocês acham que a célula fez para resolver esse problema, gente? Para evitar que o antibiótico se acumulasse dentro dela? Ela usou duas estratégias. Fagocitose? Fagocitose de quê? Fagocitose não, se ela fagocitar... A molécula? Se ela fagocitar antibiótico, ela vai jogar mais antibiótico para dentro dela. Ó. Isso não é interessante para ela. Quanto mais antibiótico dentro dela, maiores as chances dela morrer. Gente, olha que incrível. A bactéria gerou essa estrutura aqui, ó. Algumas bactérias produzem na sua membrana essas proteínas que são chamadas de bombas de efluxo. Efluxo, gente. Efluxo é jogar de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora. De dentro para fora. Se fosse de fora para dentro, era influxo. Mas não são bombas de influxo, são bombas de efluxo.
O que é que essas bombas de eflúxio, o que essas proteínas estão fazendo? Elas pegam o antibiótico que entrou na bactéria e jogam para fora. Isso é uma bomba de efluxo. Com isso, gente, a bactéria faz um jogo de gato e rato, né? Ela não deixa o fármaco se acumular dentro dela, porque ela sabe que se ele se acumular, ele vai parar algum processo vital nela. Ou vai parar a síntese de proteína, ou a duplicação do DNA, ou vai danificar a membrana, ou vai virar um radical livre, que vai sair destruindo ela de dentro para fora. Então, para evitar isso, a célula joga o antibiótico que acabou de entrar dentro dela para fora, graças à produção de bombas de efluxo. Então, tá aqui, ó. Bombas de efluxo, segundo mecanismo de resistência que a gente está aprendendo. Eles captam os antibacterianos no citoplasma e lançam de volta no meio extracelular. Terceiro mecanismo que eu acho mais incrível, mais elaborado. Reparem, gente, que quando o antibiótico entra na bactéria, no caso dos que inibem a síntese de proteínas, quando eles entram na bactéria, eles têm que se ligar aonde para inibir a síntese de proteínas? Qual é o alvo do meu antibiótico? Ribossomo? Se ele tem que inibir a síntese de proteína, o alvo dele é quem? O ribossomo. Gente, olha que fantástico. Algumas bactérias são capazes de desenvolver um novo ribossomo, diferente do que elas tinham originalmente. Essas bactérias que produzem um ribossomo novo, se você atacá-las com um fármaco que inibe a síntese de proteínas, ele vai entrar na célula e vai se ligar no ribossomo antigo. Só que ele não se liga no ribossomo novo que ela produziu. Com isso, o ribossomo antigo é inibido, ok, pelo fármaco, mas o ribossomo novo não se liga no fármaco. Ele continua a síntese proteica na bactéria normalmente. Então, ou seja, esses fármacos perdem efeito. Porque agora eles se ligam num alvo que foi substituído pela bactéria. Então, ela é capaz de fazer isso em várias rotas metabólicas. Então, por exemplo, eu tenho uma proteína aqui que participa da duplicação do DNA. E ela é alvo de um inibidor da duplicação. O fármaco se liga nessa proteína e para a duplicação. O que a bactéria faz? Produz uma nova proteína para promover a sua duplicação, e essa nova proteína não se liga ao fármaco. Esse mecanismo, a gente diz, está aí em roxo, ó, que as bactérias são capazes de alterar o alvo do antibacteriano. Então, por exemplo, elas sintetizam um novo ribossomo. Esse novo ribossomo não é reconhecido pelo antibacteriano, e com isso a bactéria mantém a síntese de proteína ou mantém a rota metabólica que ela estava sendo inibida. Por quê? Porque ela produziu uma nova enzima, um novo ribossomo e conseguiu manter a sua rota metabólica. O fármaco fica inibindo uma proteína antiga dessa bactéria. Ela deixa essa proteína em desuso e passa a usar uma proteína nova, um novo ribossomo ou uma nova enzima para uma rota metabólica. Até aqui, gente, vocês entenderam? Dúvidas sobre esses três mecanismos, essas três formas da bactéria responder a um ataque farmacológico? Então, olha, nós desenvolvemos, até o momento, 5 estratégias antibacterianas distintas. E as bactérias, até agora, nós já vimos que elas desenvolveram 3 jeitos diferentes de evitar o ataque antibiótico. Qual que é a quarta coisa que elas são capazes de fazer?
Esse é um mecanismo muito especial de resistência bacteriana e o primeiro que nós descobrimos. As bactérias, gente, são capazes de produzir enzimas que atacam a molécula do fármaco e tornam uma molécula inativa. Olha que fantástico. Não basta o fármaco entrar e ela jogar ele fora. O fármaco que permanece dentro da bactéria, ela ataca com enzimas que aniquilam a molécula, deixando a molécula do fármaco sem efeito. A classe de enzimas mais famosas que fazem isso são as beta-lactamases. Então, bactérias são capazes de produzir enzimas beta-lactamases, que são enzimas que destroem um grande grupo de antibióticos. Não todos os antibióticos, tá? Mas ela destrói um grupo de antibióticos bastante usados. Enzimas beta-lactamases. Então, a célula ela pode produzir enzimas, como as beta-lactamases, que vão atacar a molécula do antibiótico e inativá-la. Esse é o nosso quarto mecanismo. E, por fim, gente, bactérias podem gerar uma comunidade. E essa comunidade de bactérias é dificílima de ser tratada. Vamos falar disso um pouco mais detalhadamente. Já ouviram falar de biofilme bacteriano? O que é um biofilme, gente? São comunidades formadas por diferentes espécies de bactérias e elas secretam em volta delas uma matriz gelatinosa. Então, essas bactérias ficam crescendo dentro dessa carapaça, dentro dessa membrana gelatinosa. Como é que funciona um biofilme? Normalmente, eles surgem, gente, na superfície de materiais sólidos. Então, pensa o seguinte, eu sou um paciente de UTI. Na parede do tubo, dentro do meu corpo, mas na parede do tubo ou do catéter, começa a se depositar um tipo de bactéria. Essa bactéria solta uma resina que reveste ela e ela fica ali, aderida na parede do tubo ou do catéter. Com o passar do tempo, novas bactérias se instalam e também secretam uma matriz em volta delas. Com o tempo, gente, o biofilme bacteriano tem uma espessa camada de matriz. Essa matriz, uma população com diversas espécies de bactérias. Pode arrebentar. Quando ele arrebentar, ele vai soltar a população bacteriana. Grave, gravíssimo, porque vai sair para o meu organismo e eu vou ter uma infecção não provocada por tipo de bactéria, mas por vários tipos. Nesse caso, gente, em que os biofilmes podem se formar, gerando colônias de bactérias, e caso se rompam, vão liberar no organismo do indivíduo uma diversidade de bactérias patogênicas, o que vai tornar o tratamento muito difícil. Os biofilmes bacterianos são ainda um grande problema, porque eles são sítio de formação de superbactérias. E o que vocês acham que seria uma superbactéria? Agora que nós acabamos de discutir resistência microbiana. O que é uma superbactéria e por que os biofilmes ajudam a formar superbactérias? Por que o hospital é fonte de superbactéria? Porque lá tem muita formação de biofilme. E no hospital tem muito paciente com esses acessos. Um catéter, uma sonda. E na parede desses materiais é que os biofilmes crescem. Por que, gente, que o biofilme produz superbactérias? O que é uma superbactéria para vocês?
Seria porque acontece um acúmulo de bactérias e entre elas se selecionam com características que da bactéria predominante, a mais forte, né? Quase, 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 mas bem pensado. Gente, nos biofilmes, as bactérias de diferentes espécies estão intimamente associadas. Elas estão vivendo numa comunidade aqui dentro dessa matriz. Se um dia essa matriz extravasar, é problema porque eu vou ter uma infecção provocada por várias bactérias diferentes. Posso ter bacilo, posso ter coco, posso ter streptococcus, posso ter cocos, posso ter diferentes tipos de bactérias. Nesse caso, qual é o problema do biofilme? É que as bactérias ficam muito próximas umas das outras, e aí elas conseguem trocar informações genéticas entre elas. Qual informação genética que eu não quero que elas troquem de jeito nenhum, gente? O grande problema, gente, de haver trocas genéticas entre as bactérias do biofilme é o seguinte. Pensa o seguinte, no biofilme eu tenho uma bactéria que produz bombas de efluxo. Só que ela entra em contato com uma outra bactéria que produz beta-lactamases. Quando elas estiverem em contato, o que vai acontecer? Essa espécie de bactéria que produz bomba de efluxo vai passar a informação para outra espécie que não produz. Ela vai passar a produzir. E a bactéria que tinha beta-lactamase, ela pode passar para essa bactéria que só tinha bomba de efluxo o código para sintetizar as beta-lactamases. Com isso, gente, uma célula bacteriana que só tinha bomba de efluxos passa a ter agora bomba de efluxo e enzima beta-lactamase. Uma que só tinha enzima beta-lactamase passa a ter bomba de efluxo. Então, qual é o problema dessas células de diferentes espécies estarem unidas dentro de um biofilme? Elas vão trocar informações genéticas entre elas. Então, olha que loucura. Vê se vocês estão me acompanhando. A minha bactéria pode entrar num biofilme contendo apenas bombas de efluxo. Mas uma vez aqui dentro, ela pode interagir com outras bactérias e herdar de uma outra bactéria, por exemplo, ela pode herdar enzimas que degradam antibióticos, beta-lactamases. Ela pode herdar de uma outra bactéria um novo ribossomo, um ribossomo diferente. Ela pode herdar de outra bactéria a inibição para a síntese desses transportadores. Gente, o que eu estou formando dentro do biofilme à medida que eu estou permitindo aqui dentro que as bactérias troquem informações genéticas entre elas? Uma pega a bomba de fluxo da outra, uma enzima beta-lactamase. Nesses casos, diferentes mecanismos de resistência. Eu vou chamá-las de quê, gente? Vai chamar de superbactérias, né? Superbactérias. Por quê? Porque elas vão desenvolver uma característica que eu temo muito. Qual que é a característica das superbactérias que eu temo muito? Elas têm múltiplos mecanismos de resistência a fármacos. Ou seja, elas serão resistentes a múltiplas drogas. Por que ela é uma superbactéria? Porque se o meu fármaco conseguir, primeiro, ela já não tem na sua membrana transportadores para o meu fármaco entrar. Então, dificilmente o meu fármaco entra. Se ele entrar, ele acaba sendo atacado por uma enzima beta-lactamase e inativado. Se ele não for, a célula vai tentar jogar ele para fora. Tudo ao mesmo tempo. Ela impede de entrar. O pouco que entra, parte é inativado pela enzima, parte é jogado para fora pelas bombas de efluxo. Alguma chance dessa bactéria ser morta, gente? Fica muito mais difícil.
porque ela consegue lidar com vários fármacos diferentes. Entrou nela, ela joga fora. Entrou nela, ela inativa com a enzima beta-lactamase. Ela diminui a própria entrada, porque ela diminui a quantidade de transportadores de fármacos na sua membrana. Ela pode mudar o alvo do fármaco. O fármaco entrou para se ligar numa enzima da duplicação do DNA, ele não vai conseguir. O fármaco entrou para se ligar no ribossomo, ele também não vai conseguir, porque há um outro ribossomo já pronto, que vai continuar a síntese proteica normalmente. Conseguiram entender, gente, os 7 mecanismos de resistência bacteriana frente aos 5 mecanismos de ação dos antibióticos antibacterianos? Conseguiram notar claramente que é uma guerra? Que à medida que nós desenvolvemos armas químicas contra essa guerra, o outro lado tentou se adaptar. Tentou tornar essas armas químicas inofensivas. Aquelas que conseguem fazer isso ganham a alcunha de superbactéria. Por que uma superbactéria é um grandíssimo problema de saúde pública? Porque eu uso um antibacteriano que desestrutura a parede, não funciona. Eu acrescento um antibacteriano que fica a membrana, não funciona. Eu tento colocar um inibidor do crescimento da duplicação do DNA bacteriano, também não funciona. As bactérias, superbactérias me assustam, gente. Por quê? Porque as estratégias antibióticas que eu tenho costumam não se mostrar efetivas contra elas. No caso de uma superbactéria, o que vocês acham mais inteligente? Eu usei um fármaco X, que tenha um desses mecanismos aqui. Não vi efeito. Bactéria resistente. Vocês acham que é mais fácil eu vencer essa resistência aumentando a dose desse fármaco ou associando ele com outros fármacos de mesmo mecanismo ou de mecanismos diferentes? O que é mais efetivo para conseguir de fato eliminar uma infecção bacteriana? Usar um fármaco só em dose alta, associar fármacos de mecanismos diferentes ou associar fármacos de mesmo mecanismo? Acho que associar fármacos com mecanismos diferentes. Com mecanismos diferentes, gente. Se eu quero matar essa célula, quanto mais alvos eu mirar, maior a chance de eu, de fato, matá-la. Se eu tentar destruir a membrana, destruir a parede, parar a síntese proteica, se um não deu certo, o outro pode ter dado. Então, se eu exploro diferentes mecanismos, eu aumento a chance de eliminar umas superbactérias. Mas existe na natureza já, graças à exposição aos antibacterianos, já existe na natureza bactérias virtualmente resistentes a todos os antibióticos, a qualquer estratégia antibiótica? Existe sim. Então, na natureza, nós já estamos percebendo a existência desses micro-organismos, essas bactérias resistentes a múltiplos mecanismos, a múltiplas estratégias. Por isso a gente chama elas de bactérias resistentes a múltiplos fármacos. Porque eu tento um que desestrutura a membrana, não funciona. Tento um que cria radical livre, não funciona. Então, enfim. As superbactérias são um dos grandes problemas de saúde pública do mundo. O que é o temor? O temor é que surja uma bactéria com alta taxa de disseminação, uma superbactéria que se dissemine rapidamente pela população. Essa superbactéria vai provocar uma infecção fatal? Por quê? Porque os medicamentos que eu tenho para abordá-la não são efetivos, já que ela desenvolveu mecanismos para sobreviver a vários deles. Certo? Por isso que vocês veem muitos casos, gente, no passado, era muito antes de surgirem as superbactérias, a gente ia para o hospital, qualquer coisinha te internavam. Tinha uma infecção de garganta, ficava internado lá 4 dias. Hoje,
com a imersão das superbactérias, a gente sabe que quanto mais tempo um paciente fica no hospital, maior a chance dele topar com uma superbactéria e ter uma infecção perigosa. Por isso, hoje, os protocolos dos hospitais recomendam que as pessoas sejam liberadas o mais cedo possível. A ideia é não ficar ali maçando barro, não. É não ficar ali se mantendo, né? Por que que a ideia é essa, gente? Porque se eu ficar muito tempo num hospital, as chances de eu me infectar com uma superbactéria são maiores. Tá? Então, essas maiores chances de eu me infectar faz com que hoje os protocolos recomendem que eu fique o menor tempo possível para que eu não tenha contato com esses organismos. E por que vocês acham que superbactérias surgem em hospital? Por que o hospital é um local propício para o surgimento de superbactérias? Alguém tem uma ideia? Porque tem uma grande circulação de pessoas, né, com vários tipos de infecções, então as bactérias geralmente têm, se reside mais em hospitais porque tem uma grande quantidade de pessoas. Bactéria no hospital. Bactéria tem em todo lugar. Bactérias contaminam praticamente todos os ambientes. Elas vivem em tudo quanto é canto. Então, bactéria tem aqui, ó, esbanjando bactérias na minha pele, na minha boca, no meu trato gastrointestinal. Então, bactéria está sobrando em todo lugar. Por que é nos hospitais que surgem as superbactérias? O que vocês acham? Eu não sei se está certo, mas se está internado, as pessoas que estão lá estão com o sistema imunológico baixo, né, deprimido. E eu não sei se pode ser isso para cada um pegar. Tem a chance de desenvolver, né, de proliferar, na verdade. Também não. Bactérias, superbactérias não surgem por conta de sistema imunológico enfraquecido. Gente, pense o seguinte comigo. Para um mecanismo de defesa, é preciso que a gente tenha sofrido a agressão ou a gente desenvolve mecanismos de defesa contra agressões que a gente nem sabe que existem? O que vocês acham mais provável? Eu desenvolver um mecanismo de defesa contra uma agressão que eu conheço, ou eu desenvolver um mecanismo de defesa contra uma agressão que nem existe? Que você já conhece. Eu tenho que conhecer, gente, né? Nós temos sistemas de defesa contra armas alienígenas? Não. Por quê? Porque nós não conhecemos armas alienígenas. Nós não sabemos como eles irão nos atacar um dia, se por aqui chegarem. A gente não sabe se é um raio laser, se é bala como as nossas, se o material que eles usam é o mesmo do nosso. A gente não sabe nada, a gente não conhece a arma. Então, por isso, não faz sentido a gente pensar num sistema de defesa contra uma ameaça que a gente desconhece. Assim são as bactérias. Elas não desenvolvem, elas não tinham mecanismos de defesa desenvolvidos já. O contato com o antibiótico é que faz com que umas vão morrer. E as que sobreviverem, o que elas vão tentar fazer? Elas vão tentar desenvolver mecanismos para na próxima vez que elas tiverem contato com aquele antibiótico, ele não ser capaz de matá-las. Então, o contato com o antibiótico é fundamental para forçar, para gerar uma pressão evolutiva aqui sobre as bactérias, para elas desenvolverem mecanismos de resistência. Tanto que os mecanismos de resistência só eclodiram depois que o homem desenvolveu antibióticos.
que as bactérias passaram a ser atacadas por eles, e aí começaram a desenvolver formas de sobreviver a esse ataque. Por que, então, agora que vocês sabem disso, que é nos hospitais que eu tenho uma maior probabilidade de gerar superbactérias? Dei uma dica aí para vocês chegarem na resposta. Pensa, põe essas cabecinhas aí para funcionarem. Por que, gente, que é nos hospitais, depois dessa mega dica aí, não? Gente, nos hospitais, eu tenho várias pessoas com infecções distintas, provocadas por bactérias distintas. Cada pessoa vai estar tomando um antibiótico. Então, os hospitais são locais onde se administra os mais diversos antibióticos antibacterianos. Muitos, inclusive, nem existem em farmácias. Só existem em hospitais. Só podem ser usados em hospitais. Então, muitos encontram em farmácia. Só vou encontrar em ambiente hospitalar. A questão é que pensa assim, ó, uma enfermaria com 10 pacientes, cada um com uma infecção diferente, provocada por uma bactéria diferente, tomando um antibiótico diferente. Essas pessoas, gente, essas bactérias vão ter cada uma delas contato com um antibiótico distinto e elas podem acabar desenvolvendo resistência. Onde mais eu desenvolvo resistência bacteriana? Bactérias super resistentes, superbactérias. No vaso sanitário. Pensa que esses 10 pacientes vão até o vaso para urinar. Na urina de cada um deles vai sair antibiótico? Sim ou não? Estão todos sobre antibiótico terapia. Na urina vai ser eliminado antibiótico de algum deles? Sim. Sim, gente, na urina de todos. Então, à medida que eles urinam, tem antibiótico ali naquela urina? Tem. Em quantidade grande ou pequena? Pequena. Mas suficiente para sensibilizar as bactérias ali do esgoto do hospital. Então, elas têm contato com antibióticos em pequena dosagem, mas têm. E esse antibiótico em baixa dose não dá conta de matar a bactéria, mas ele é suficiente para sensibilizá-la. Com isso, ela desenvolve mecanismos de resistência. E ali no esgoto mesmo, elas podem trocar mecanismos entre si. Outro motivo para surgir superbactéria em hospital é que as pessoas estão entubadas, estão com catéter, estão com vários acessos. Nesses materiais se formam os biofilmes. E aí, dentro dos biofilmes, as bactérias vão trocar mecanismos de resistência entre si. Então, de dentro do biofilme pode eclodir uma superbactéria. Bastante complicado, tá, gente? Uma infecção provocada por uma superbactéria. Então, por isso que muitas vezes a gente vê relatos assim, ó. Fulano foi para o Rio de Janeiro, acabou morrendo com uma infecção no hospital. Onde ele contraiu essa superbactéria? Muitas vezes na praia. Os esgotos não tratados são lançados na água, a pessoa nada ali, se contamina com uma superbactéria, logo naquele dia ela já vai ter um febrão, um mal-estar, corre para o hospital, chega lá e eles vão tentar um antibiótico, nada, tenta outro, nada, tenta outra classe, nada, até que o indivíduo vai a óbito. Muitas vezes a gente ouve uns relatos assim, né? Até aconteceu com uma aqui de Anápolis, desse último mandato aí, desse mandato que está acabando agora, né? Ela acabou falecendo. Acontece muitas histórias como a dela, que a gente ouve a pessoa falar assim, fulano foi para o hospital para fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia, foi tudo bem sucedido, mas contraiu uma infecção provocada por uma superbactéria. Aí a equipe tenta todo tipo de antibiótico, nada funciona, e aquela pessoa acaba indo a óbito. Então é muito comum, por isso que hoje em dia as pessoas após uma cirurgia ficam o mínimo possível de tempo no hospital, para não dar chance de provocar uma infecção fatal.
Dúvidas, gente, até agora? Não. Vamos conhecer alguns antibióticos. Então, agora que nós conhecemos os mecanismos, né? 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos de resistência que se opõem a 5 mecanismos de ação antibiótica. Então, nós tentamos matar elas de 5 jeitos diferentes e elas tentam sobreviver a esse ataque de 5 formas diferentes. 5 não, né? É 5, 5 formas diferentes. Reduz a permeabilidade, bomba de fluxo, altera o alvo, gera enzimas que inativam o fármaco e formam biofilmes, né, que são comunidades de bactérias de onde podem surgir superbactérias. Então vamos lá, agora o que eu vou fazer, gente? Vocês vão ver slides que tratam cada fármaco que desenvolvem esses mecanismos. Então prestem atenção. Eu tenho fármaco que desestrutura membrana, tenho fármaco que danifica parede, membrana, tem fármaco que para síntese de proteína. Como eu disse para vocês, dificilmente eu vou ter um antibacteriano que flerte com mais de um mecanismo. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Vamos começar com os que danificam a parede. Antibióticos antibacterianos clássicos, que danificam a parede da bactéria e por isso são bactericidas. Quem são eles? Os antibacterianos bactericidas que danificam a parede celular da bactéria, eles interferem na formação dos polímeros de carboidratos que formam a parede. Como é que se chamam esses carboidratos, gente? Só para vocês conhecerem, tá? Peptidoglicanos. Então, peptidoglicano é o carboidrato que forma a parede. Esses antibióticos impedem a produção dessa parede. Com isso, a bactéria sofre lise e morre, e fragmenta. Vamos lá. Quais são... Ela sofre lise, né, por fragilização da parede. Estou falando membrana, está errado. Lise por fragilizarem a parede da bactéria. A parede de carboidratos, né? Vamos lá, quem são os fármacos que fazem isso? Gente, os primeiros fármacos descobertos, as penicilinas, são fármacos que bloqueiam a produção da parede bacteriana, danificam a parede da bactéria, danificam a estrutura de peptidoglicanos. Então, as penicilinas são... Mas as penicilinas são só os primeiros penicilânicos que nós descobrimos. Depois, nós descobrimos outras penicilinas mais modernas, como a amoxicilina, que é um antibiótico de entrada, ou seja, é o primeiro antibiótico que a gente usa na vida. Então, um dos de primeira escolha são a amoxicilina. Aqui está errado. Ampicilina e piperaciclina e ticarcilina. Todos esses são penicilânicos. Todos danificam a parede da bactéria. Quem mais é antibiótico que danifica a parede, mas que não é penicilânico? É de outra classe. Cefalosporínicos. Cefalosporinas existem de 4 gerações já. A gente tem a cefalexina de primeira geração, cefuroxina de segunda geração, ceftriaxona de terceira geração, cefepime de quarta geração. Eu estou mostrando aqui apenas 4 cefalosporínicos, mas nós devemos ter uns 15 diferentes cefalosporínicos, tá? Esses são os mais comuns. Cefalexina, cefuroxina, ceftriaxona e cefepime. São todos antibióticos que danificam a parede da bactéria, desestruturam a parede. A gente tem um único monobactâmico, que é o Astreonam, e temos os carbapenêmicos, que são imipenem, ertapenem
meropenem. Esses medicamentos também desestruturam parede. E, por fim, eu tenho os glicopeptídeos, que eu só vou encontrar em hospitais, são usados em infecções bastante graves, inclusive provocadas por bactérias. Eu tenho a vancomicina e a teicoplanina. Esses dois antibióticos são de última escolha dentro do mecanismo 1. Você deve estar pensando, caramba, hein, professor? Nós realmente, depois da penicilina, nós não ficamos parados. Geramos vários outros penicilâmicos e várias outras moléculas que também desestruturam a parede. Então, quase 100 anos atrás, nós só tínhamos a penicilina. Hoje nós temos vários outros penicilâmicos, temos cefalosporínicos, astreonam, carbapenens e glicopeptídeos, vancomicina e teicoplanina. Todos eles fármacos que fazem o mecanismo de ação antibacteriana 1, ou seja, danificam a parede da bactéria. Todos eles desestruturam parede. Tá certo? Penicilâmicos, cefalosporínicos, monobactâmicos e carbapenêmicos, gente, todos eles têm na sua estrutura química, um anel beta-lactâmico. Olha aqui do lado, ó, quem é o tal do anel beta-lactâmico? É essa estrutura. Se vocês olharem esse anel quadrado, contendo um nitrogênio e uma carbonila, essa estrutura é típica de todos os medicamentos, todos os fármacos, penicilâmicos, cefalosporínicos, monobactâmicos ou carbapenêmicos. Todos eles têm essa estrutura, exceto os glicopeptídeos, vancomicina e teicoplanina. Esses dois não. Vou mostrar algumas estruturas aqui, só para vocês verem, né? Algum desses antibióticos que eu já, gente, ou não? Olhem aqui, gente, a molécula de amoxicilina. Conseguem achar o anel beta-lactâmico nela? Ela tem ele. Esse anel aqui, ó, de 4 membros, quadradinho, com um nitrogênio e uma carbonila. A amoxicilina tem ele? Olha aqui a molécula dela. Acharam o anel beta-lactâmico? Vamos colocar outra? Já usaram algum outro desses antibióticos aqui, ó, sem ser a amoxicilina? Alguém já usou ampicilina, cefalexina, imipenem, meropenem? Sim ou não? Sim. Já usou qual? Sem ser amoxicilina? Cefalexina. Então vamos olhar a estrutura da cefalexina. Escrevi no lugar errado. Olha aqui a estrutura da cefalexina. Achou o anel beta-lactâmico nela, gente? Ela tem anel beta-lactâmico? Anel de 4 membros? Sim. Com um nitrogênio e uma carbonila? Tem. Vamos olhar mais um. Vamos olhar o meropenem. Estrutura do meropenem. Achou
no meropenem um anel beta-lactâmico com um nitrogênio e uma carbonila? Também. Gente, por que eu estou falando disso? Por que eu estou mostrando para vocês que todos os cefalosporínicos, todos os monobactâmicos, todos os carbapenêmicos, o anel beta-lactâmico. Qual é o problema? O problema é quando a bactéria que eu estou atacando com eles possui a enzima o quê? Beta-lactamase. O que essa enzima beta-lactamase faz, gente? Pelo nome dela, o que vocês acham que ela faz? Olha o nome dela, enzima beta-lactamase. Essa enzima bacteriana, vocês acham que vai atacar o quê? Na estrutura aqui dos fármacos que tem o anel beta-lactâmico. A enzima beta-lactamase vai atacar esse anel, gente. Basicamente aqui, ó. Ela abre ele entre o carbono e o nitrogênio. As enzimas beta-lactamases abrem esse anel. Ao fazerem isso, quando esse anel abre, o meu antibacteriano perde efeito. Ele para de funcionar. Então, quando a minha bactéria é beta-lactamase positiva, ou seja, quando ela produz enzima beta-lactamase, eu devo ou não devo usar contra ela penicilinas, cefalosporinas, como a cefalexina e a amoxicilina? Devo ou não devo, gente? Vai funcionar ou não vai funcionar? Vai ou não, gente? Não. Não. Porque se a minha bactéria tem enzima beta-lactamase, ótimo que tem anel beta-lactâmico. Eu estou falando para vocês que todos esses daqui, ó, são antibióticos que têm anel beta-lactâmico. Então, se a minha bactéria for produtora de beta-lactamase, a enzima beta-lactamase vai vir, e o meu antibiótico vai perder efeito. Tá? Por isso, gente, associa a amoxicilina, já viram essa associação aqui, ó? Olha a estrutura do ácido clavulânico. Se você reparar aqui, ó, no clavulanato, ele tem anel. Sulbactam também tem. Por que eu adiciono essas moléculas à amoxicilina, se elas também têm anel beta-lactâmico? Alguém faz ideia? Para a gente poder terminar? Por que eu tomo amoxicilina, gente? Por que existe essa formulação aqui, ó? Amoxicilina mais ácido clavulânico. Tem clavulânico junto com a amoxicilina. Gente, o ácido clavulânico, ele é um boi de piranha. Ele tem anel beta-lactâmico. Se a minha bactéria produzir enzima beta-lactamase, para que eu estou dando ácido clavulânico? Para ele servir como um boi de piranha, para ele ser sacrificado. Por quê? A beta-lactamase vai atacar ele. Enquanto a beta-lactamase está atacando ele, quem está livre na minha associação para matar a bactéria? A amoxicilina. A amoxicilina. Então, eu dou a amoxicilina junto com o ácido clavulânico, porque caso a bactéria produza enzima beta-lactamase, vai entrar na bactéria junto
Enquanto a bactéria, a enzima beta-lactamase da bactéria está distraída, destruindo o ácido clavulânico, a minha amoxicilinar a parede e matar a bactéria. Bactam e sulbactam com penicilânico. Por que eu estou fazendo essa associação? Porque o penicilânico vai ficar livre para matar a bactéria, enquanto que a enzima beta-lactamase está distraída, atacando o anel beta-lactâmico, não do meu antibiótico, mas o anel beta-lactâmico do boi de piranha, do ácido clavulânico. Por que boi de piranha? Porque quando você tem que atravessar uma boiada com um rio que tem piranhas, o que você faz? Você joga um boi doente lá para as piranhas irem comendo, enquanto ele atrai a atenção delas, você passa com a boiada ilesa. Então, o ácido clavulânico ele tem esse papel na associação com a amoxicilina. Ele está ali para ser sacrificado. A beta-lactamase vai atacar ele. Em contrapartida, a amoxicilina fica livre para se acumular dentro da bactéria e provocar a morte dela. Então, por isso que a amoxicilina mais clavunato é um medicamento melhor ou pior, gente, do que a amoxicilina sozinha? Ele é um avanço ou ele é um retrocesso? Associar a amoxicilina com clavulanato. Um avanço. Um avanço, né? Eu queria terminar essa aula com isso, gente, para vocês ficarem na cabeça de vocês que há uma guerra. Nós versus bactérias patogênicas. Nós fomos e desenvolvemos as penicilinas, como a amoxicilina. Ótimo. Começamos a matar a bactéria. A bactéria falou, opa, calma lá. Não vou desistir assim tão fácil, não. Desenvolveu as beta-lactamases, que vão na amoxicilina, quebra o anel beta-lactâmico e a amoxicilina perdia efeito. Aí nós falamos, não, peraí, ok, desenvolveu beta-lactamases? Vem cá. Acrescentamos na amoxicilina uma outra molécula, o ácido clavulânico, que tem o anel beta-lactâmico para distrair a beta-lactamase da bactéria para dar tempo da minha amoxicilina funcionar. Então, tá vendo que a gente adquire uma forma de atacar elas, desenvolve uma forma, elas geram resistência, a gente pensa numa outra, e nisso nós estamos aí já há em um século aí, nessa luta tecnológica contra as bactérias. Elas desenvolvem um mecanismo de resistência, a gente gera uma outra forma de atacá-las. E assim nós estamos indo. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que esses dois aqui, ó, vanco e teicoplanin, são os únicos antibióticos desse grupo que ataca a parede que não tem anel beta-lactâmico, tá? Então, os dois eu posso usar tranquilamente numa bactéria que produz beta-lactamases, porque não interessa. Esses dois fármacos, vancomicina e teicoplanin, não possuem anel beta-lactâmico. Então, eles não são sensíveis a beta-lactamases. A bactéria pode produzir beta-lactamase à vontade e não vai afetá-los. Gente, coloca o nome para vocês aqui para mim, por favor. Nome e o curso não precisa, né? Só o nome, para a gente ter uma listinha de chamada. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Tá, pode pôr o nome dele aí. Professor, Oi.
Igual o senhor estava explicando hoje em relação à superbactéria.